Vocês viram que dá para fazer um bate-papo, né? Do lado aí. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Zego, eu sou cirurgião bariátrico aqui de São Paulo. E hoje estamos num momento especial para o país e para o mundo. Pela primeira vez, devido à pandemia ocasionada pelo coronavírus, Covid-19, estamos entrevistando os nossos participantes do Bari Live à distância, cada um na sua casa. Eu estou aqui de São Paulo. E o tema não podia ser outro. Vamos abordar o Covid-19, esclarecer algumas dúvidas em relação a isso, a cirurgia bariátrica e os seus comprometimentos. A nossa sociedade já está divulgando em todos os canais e vocês podem fazer questionamentos, perguntas para a gente via o Facebook. E hoje estamos trazendo dois excelentes profissionais, o Giancarlo Gorestein, de São Paulo, infectologista, e o pneumologista Marcelo Gervilla Gregório, ambos de São Paulo, e profissionais de grande know-how e que estão participando intensamente nessa questão dessa pandemia no momento. Mas antes de começar as perguntas e conversar com eles, a gente tem a participação especial do nosso presidente da sociedade, Marcos Leão, Vilas Boas, direto da Bahia. Oi, Marcos, tudo bom? Boa noite a vocês todos. Boa noite, Marcelo, Giancarlo, Thiago. Boa noite a vocês que estão em casa, que acompanham o nosso Bari Live todas as semanas, às quintas-feiras. A sociedade está trazendo, como é de seu costume, trazer informações com qualidade, informações através de pessoas gabaritadas e que podem mostrar para vocês um pouco de suas expertises, um pouco de seu conhecimento, para que você tenha uma informação qualificada e não ficar buscando qualquer coisa na internet. Como não poderia deixar de ser, como o Thiago já introduziu, nós vivemos hoje um momento absolutamente único na nossa geração, onde uma epidemia viral de uma síndrome respiratória traz uma comoção gigantesca em todo o mundo, traz repercussões para todo o nosso dia a dia, para toda a nossa vida. E nós que lidamos com pacientes obesos, que lidamos com pacientes que vão submeter à cirurgia bariátrica, temos sido inquiridos sobre diversos aspectos que ligam a cirurgia bariátrica, a obesidade, a síndrome respiratória aguda grave e ao coronavírus, enfim. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Eu apenas venho aqui cumprimentar vocês, dizer que a sociedade tem trazido alguns posicionamentos em relação ao comportamento dos seus membros frente à epidemia, não só no que diz respeito ao acompanhamento dos pacientes, como que diz respeito à realização ou não de cirurgias nesse momento. Nós optamos por não nos posicionarmos formalmente recomendando ou contraindicando a cirurgia em qualquer momento específico, porque essa é uma atribuição das entidades públicas oficiais, Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde, que são os órgãos que regulamentam o exercício da medicina. Como sociedade científica, nosso papel é dizer qual é o melhor caminho para os seus membros, orientar a população a fazer aquilo que nós entendemos ser o mais seguro. Tá? Eu deixo vocês aí com esses dois grandes especialistas, com o Thiago, um grande cirurgião bariátrico, vai moderar todo esse diálogo entre vocês, e façam suas perguntas, mandem para o nosso estúdio, que essas perguntas, na medida do possível, serão respondidas. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e espero que a gente saia hoje, se não mais tranquilo, mas pelo menos mais informado, separando o que é pânico, o que é histeria, o que é realidade, o que é importante nós sabermos. Boa noite a vocês, fiquem bem. Tchau, Marcão, obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. Jean e Marcelo, eu tenho uma pergunta inicial, e aí vocês já se apresentam, e eu queria saber mais ou menos como que vocês avaliam o cenário atual do Covid-19 nesse momento aqui no Brasil. A gente tem muita polêmica, tudo. Marcelo, começar por você, se apresenta e já dá a sua opinião, e vamos dar seguimento. Boa noite, Thiago. Agradeço à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica pelo convite e parabenizo pela escolha. Acho bastante pertinente a gente falar disso nesse momento, e é uma grande oportunidade de falar a público aquilo que a gente tem percebido dos pacientes em consultório, os colegas, mesmo familiares, e de dúvidas básicas que acho que, se esclarecidas, podem trazer um pouco de tranquilidade nesse momento.
O coronavírus é um vírus já conhecido, causador de outras epidemias. Sem falar das epidemias, ele também é causador do resfriado comum, causador de bronquiolite em crianças. E agora, com essa modificação desse vírus, desse RNA vírus, ele tem uma característica diferente, né, das outras epidemias, que foram a SARS em 2002 e a MERS em 2012, e agora a gente chama de COVID, né, Coronavirus Disease 2019. O Brasil, você me perguntou como está o Brasil. O Brasil tem ele tem um momento da epidemia, ele se sucede a diferentes tempos que ela já ocorreu em outros países. Então, em primeiro lugar, a gente consegue olhar para o que já aconteceu e se enxergar como é que se comparar com os outros países, né? Então, o Brasil está no início da epidemia. Eu acho que a gente começou, infelizmente, sem a capacidade de testar largamente a nossa população, mas já conhecendo a gravidade, a rapidez com que ela se espalha e a capacidade que essa doença tem de saturar o sistema de saúde por dois motivos, porque ela pega uma população suscetível, que já é problemática, que tem outras doenças, e que, quando apresenta as formas moderadas e graves da doença, ela leva um período de internação prolongado, né? Então, a gente hoje sabe que de 100%, se a gente considerar todos os pacientes com forma moderada e grave, 91% vão evoluir bem, mas 19% vão precisar de uma atenção hospitalar, ou porque eles estão com insuficiência respiratória, ou porque estão com sinais inflamatórios de uma sepse e precisam ficar sob observação. Desses 19%, 4% pioram com necessidade de ventilação mecânica e suporte prolongado. E metade desses, isso varia de país para país, pode vir a óbito. Então, realmente, se a gente considerar que é uma doença que é rapidamente transmissível e atinge uma população-alvo, essa população necessita de um cuidado que satura o sistema de saúde, não tem dúvida que é uma questão de gravidade, embora exista uma controvérsia de como a gente deva lidar com essa situação nessa fase que a gente está. E eu espero que o Brasil saia bem, né? Eu espero que a gente consiga uma taxa de letalidade baixa, eu espero que a gente consiga sair logo desse isolamento e possa retomar nossas vidas normalmente, né? Legal. É isso aí. Jean, o seu posicionamento como infectologista, e a gente tem visto muito na mídia, qual que é a sua impressão e o que do momento atual, queria ver qual que é a sua posição, e também diferenciar um pouco o que é boato, o que não é, cuidado com as redes sociais, né? O que você pode nos posicionar? E agradecer mais uma vez sua presença. Imagina, eu sou Jean Gorenstein, sou médico infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein. E óbvio que o Marcelo falou é uma questão que para nós foi muito importante por uma questão de preparo. Quando a gente chegou no início de fevereiro, mais precisamente no dia 3 de fevereiro, o governo brasileiro já assistindo essas ondas do coronavírus na China, que foi a primeira onda, na segunda onda lá na Itália, falou assim, puxa vida, isso vai chegar aqui, a gente vive num país de fronteiras continentais abertas, então a chance das pessoas virem para cá e trazerem esse vírus é grande. E ele, então, já considerou, de uma forma muito precoce, emergência em saúde pública. Emergência de saúde pública era você conseguir favorecer que todos aqueles entraves burocráticos de contratação de pessoal, de compras de materiais, de medicamentos, de insumos, tudo aquilo que era importante para você equipar um hospital de uma forma rápida, tinha que ter todas as facilitações disso. Só em 11 de março que a Organização Mundial de Saúde assume que isso era uma pandemia, que era, então, portanto, uma epidemia, passava a entender que preparar os hospitais, especialmente para a unidade de terapia intensiva, era fundamental, porque eram exatamente aquelas pessoas que impactariam no sistema de saúde, criando realmente um caos. Eu gosto de fazer uma analogia que o Tiago tem um restaurante com 4 mesas e 2 lugares para cada mesa. São 8 pessoas que cabem ali, não mais. Se parar um ônibus com 40 pessoas, você fala, olha, não posso, eu só posso atender 8 pessoas. E essas pessoas, então, são encorajadas a irem para um outro
restaurante. Quando a gente fala de Covid, quando a gente fala do coronavírus, e vamos fazer essa analogia com unidades de terapia intensiva, você só tem 8 lugares, você só tem 8 respiradores, você só tem 8 monitores, e chega junto um ônibus com aquelas 40 pessoas, só que com a diferença que são idosos ou pessoas que já têm um problema no coração, no pulmão, algum problema na sua imunidade, e que já venham, sim, com uma insuficiência respiratória, essa dificuldade de oxigenação do pulmão e que precisam, de uma forma premente, de intubação do aparelho, ajudando-as a respirar. Então, dessa forma, sobrecarregar esse sistema de saúde mostrou que você passa a não ter uma atenção adequada. Muito mais do que isso, você passa a ter uma desatenção, e hoje a Itália ainda vive dias, são um período de 2 semanas, eventualmente até um pouquinho mais, para que a gente diminua a circulação do vírus na nossa população e, ao mesmo tempo, ajude com que as autoridades de saúde pública preparem os hospitais para atenderem a população. Quer dizer, à medida que a gente faz isso, a gente diminui o espalhar, o spread, que a gente chama do vírus na comunidade, e, ao mesmo tempo, prepara para que a gente possa, sim, dar assistência àqueles pacientes que chegam de uma forma, aí sim, não tão aguda, mas de uma forma mais lenta e gradual. E daí, quando a gente vê que muitas vezes autoridades desautorizam isso e dizem que isso é uma bobagem, porque o impacto econômico, ninguém está dizendo que isso vai ficar 40 dias, 60 dias. Como eu disse, é um período curto para que aí, então, de forma lenta e gradual, um grupo e o outro ainda seja mantido em isolamento, garantindo dessa forma que eles não tenham o risco e o impacto de morte dessa doença. Bacana. Jean, aproveitando que você está falando, uma pergunta de novo para os dois, que a gente tem aqui uma lista de perguntas que a sociedade criou. Entre 2009 e 2010, os Estados Unidos teve, conforme o Centro de Doenças lá americana, teve 61 milhões de casos de gripe do H1N1, sendo que 274 foram para o hospital, 12 mil mortos. O que diferencia essas doenças como H1N1 com o Covid-19 que a gente está vendo no momento? Por que esse alarme tão diferente, mesmo que nós somos da área da saúde, eu não lembro de o H1N1 ser tão alarmante quanto é no momento. A população... Pois é. Eu acho que é o seguinte, a gente está conhecendo muito o coronavírus, e quando a gente conhece o coronavírus na sua intimidade, nesses pacientes críticos, nós ficamos muito preocupados. Nós ficamos preocupados porque a apresentação ela é totalmente diferente do que a gente via do H1N1. A gente via que realmente H1N1, para cada pessoa, você tinha 2 a 3 pessoas infectadas no seu entorno. E aí a gente já percebeu que o coronavírus, a gente achava que era a mesma coisa. Só que o coronavírus tem uma questão. A multiplicação dele é em orofaringe, na região de retrofaringe, na garganta, e dessa maneira, enquanto ele ainda está assintomático, ele vai falando, cuspindo, e o cuspir, ele acaba lançando vírus. Então, ele contamina. Tanto é que se percebeu que ele acabava contaminando muito mais do que o próprio paciente sintomático. Porque o paciente sintomático, ele era simplesmente negligente, ele era afastado pelas pessoas. As pessoas simplesmente falavam, não vou chegar perto dele. Mas as pessoas que estavam sem sintomas, porque eram ainda numa fase que não iniciaram algum sintoma, passavam a transmitir. Por outro lado, a gente tinha uma questão que 82% são casos leves, que lembram realmente ou um resfriado, na maioria das vezes, só com uma dor de garganta, um nariz entupido, uma tosse seca, e alguns, mais os 20%, mas pelo menos os outros 10% daqueles 20%, tinham manifestações que lembravam muito uma gripe, que era dor no corpo, dor nas juntas, uma queda do estado geral, o indivíduo tinha dificuldade de fazer as suas tarefas do dia a dia. E um percentual, outro, com desconforto respiratório, que era o que fazia
essas pessoas procurarem o serviço médico. Mas, quando a gente olhava os 80%, é a maioria das pessoas. E eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo agora, mesmo nós que estamos conversando diretamente, devem ter tido alguém que esteve nessa situação ou nós mesmos. Então, muito possivelmente, já fosse o coronavírus já no nosso meio, se espalhando de uma forma silenciosa. Quando se detecta os casos de transmissão comunitária, quer dizer, eu já tive uma grande dispersão, o número de casos realmente acaba sendo maior. Mas quando a gente vai olhar aqueles pacientes graves, a gente não vê só uma questão relacionada a desconfortos respiratórios. E o Marcelo está aí para dizer que aqueles pacientes que nós tínhamos no passado com H1N1, que iam para a UTI com desconforto respiratório, insuficiência respiratória, eram pacientes que ficavam 5, 7 dias no máximo. A gente está falando no máximo, porque era uma tentativa, realmente, a gente na época tinha o oseltamivir, que era o Tamiflu, em associação com os antibióticos, e mesmo aqueles com hemorragia intraalveolar, aqueles que sangravam dentro do pulmão, eram pessoas que evoluíam de uma forma muito mais rápida do que a gente vê no coronavírus. Quer dizer, o quadro respiratório dele, com necessidade de manutenção no tubo, estendia para pelo menos 3 semanas. Isso se esse indivíduo não fizesse nenhuma infecção bacteriana por cima, quer dizer, uma pneumonia associada à ventilação. Quer dizer, tudo isso acabava sendo um agravo muito maior e também repercutia em mortalidade. Mas não é só isso. A gente fala de pulmão, mas a gente tem envolvimento do cérebro. Ele faz o que a gente chama de encefalite. Ele passa aquelas membranas do cérebro, as meninges, e junto faz um comprometimento do parênquima cerebral, faz uma encefalite. Faz alteração cardíaca, levando a uma miocardite, ou seja, o músculo cardíaco acometido, dando arritmias, com riscos de morte súbita, inclusive. E alteração da função renal. Quer dizer, era algo que a gente não via, por exemplo, no H1N1. Então, o impacto. Então, a gente tem 2 impactos. Um, na saúde pública, pela forma com que todos chegam de uma maneira bastante abrupta. Por outro lado, a questão clínica desse paciente com uma instabilidade clínica muito maior, muito mais severa, que prolonga a necessidade desse indivíduo ficar numa unidade de terapia intensiva, com todos os riscos de infecções secundárias. Marcelo, e qual que é a sua impressão, sua opinião dessa grande diferença disso tudo que o Jean já comentou? Eu entendo que na sua pergunta você quer entender a percepção diferente que a gente tem das 2 epidemias, né? Sim. Então, uma colocação é que nessa epidemia a gente percebe um pânico maior. E você quis lançar alguns números, né? Você colocou 64 milhões de infectados com 12 mil mortes, né? Mas se você for fazer essa conta, isso dá 0,02% de mortalidade, que seria uma mortalidade menor. De fato, na época de 2009, a gente não tinha essa troca de informações e vídeos que a gente tem pelo WhatsApp hoje. Tanto que a gente fala que essa é a primeira epidemia com WhatsApp que a gente tem. Né? Então, ela tem um elemento a mais, que é uma velocidade enorme de informações. A gente sabe a todo tempo o que está acontecendo, os números e tudo. Só que, junto com isso, vem uma série de vídeos e informações falsas, fake news, que deixam as pessoas mais tensas e paranoicas nesse momento. Eu acho que essa é uma diferença também. No H1N1, a gente não tinha essa veiculação de informação tão alta. Mas, como o Jean mesmo já falou, o H1N1 ele tinha uma característica diferente. Uma delas, o H1N1 ele era mais sintomático, tinha mais sintomas de vias aéreas superiores. Uma das características do corona, que a gente podia pensar, do Covid, ele ser silencioso em 3 aspectos. Na fase de colonização da via aérea superior, ele nem sempre dá a mesma dor de garganta e rinorreia que a gripe dá. Então, ele pode ser silencioso, como já comentou, de ficar na orofaringe e a pessoa está falando e espalhando o vírus. Depois, ele é silencioso porque ele tem um tropismo pelo pulmão e ele vai infiltrar o pulmão lentamente. Existe uma tríade de sintomas que a gente valoriza, que é tosse, febre e fadiga.
E mesmo assim, considerando esses 3 sintomas, né, a tosse, a febre e a fadiga, eles não estão presentes em todos os pacientes. Então, por exemplo, a febre. A febre está presente mais ou menos em 60% a 70%. Não são todos que têm que ter febre. A tosse, da mesma forma, ela está em torno de 60% e fadiga em torno de 40%. Então, não são aqueles sintomas clássicos da síndrome gripal, por isso que é um pouco complicado a gente falar que é uma síndrome gripal diferente. Porque quando a gente pensava em síndrome gripal, a gente sempre valorizava muito esses sintomas de vias aéreas superiores. E naqueles pacientes que vão evoluir na forma grave, a progressão do infiltrado pulmonar, ele também vai se dando de uma forma mais lenta e insidiosa, até que em algum momento o paciente sucumbe à tempestade de mediadores inflamatórios e à piora da troca gasosa, uma vez que o coronavírus se alojou e começou a se replicar ali no pneumócito, que é onde existe a passagem de oxigênio. Então, eu penso, para finalizar, Tiago, que o H1N1, quando a gente viveu a epidemia, a gente pensava assim, bom, um dia isso aqui vai acabar, né? Vou inventar uma vacina, que foi criada logo mais, e na época, como o Jean comentou, a gente tinha o oseltamivir, que era uma droga antiviral específica que ajudou muito no controle dessa epidemia. Só que, se você apontou dados de 2009, mas a gente podia apontar dados do ano passado, a gente teve uma mortalidade expressiva, a doença ficou endêmica. A gente não se livra das viroses, né? A febre amarela continua, a dengue continua, o H1N1 continua, e provavelmente a gente vai ter Covid nos próximos anos também. Só que a gente vai ter passado pela essa fase inicial do surto, e uma coisa que eu gosto, que eu acho que as pessoas precisam entender, é que não vai ser o fim da humanidade, não é o apocalipse, e se a gente considerar a taxa de mortalidade, a taxa de letalidade reportada pelos países que já estão conseguindo definir esses dados, se a gente considerar a SARS, que era uma doença contida, era 10%. A taxa de mortalidade da MERS era 34%. O vírus Ebola tem uma mortalidade de 68%. Em relação ao corona, a gente está falando de uma mortalidade próxima de 1 a 2%. Só que eu quero repetir que, então, por que é tão grave? Por tudo isso que eu e o Jean falamos no começo, pela capacidade que ela tem de disseminar rápido e entupir o sistema de saúde. Por isso, as medidas que estão sendo tomadas. Mas se uma mensagem que eu gostaria de passar, o que eu tenho percebido no consultório aqui esses dias, as pessoas estão em pânico, achando que elas vão morrer pelo Covid, vão morrer os filhos, os genros, vai morrer a família inteira, está sob uma grande ameaça, como se a gente tivesse uma epidemia com uma letalidade dessas que eu citei. O fato as pessoas têm que estar conscientes que é um pouco mais grave que a gripe, não é tão grave quanto as outras, e tudo isso que as autoridades sanitárias estão pedindo para a gente fazer é no sentido de preservar, diminuir a taxa de transmissão e preservar a população suscetível. E se precisar de um hospital, não vai ter, e sem falar que as outras doenças não vão entrar em quarentena. Vai continuar gente infartando, tendo pneumonia por pneumococo, e aí não vai ter vaga em hospital. Só para finalizar a minha fala, já que você pediu uma comparação com o H1N1, lembrar que as pneumonias e os quadros de influenza estão aí. Então, muitas das pessoas que têm febre podem estar tendo influenza, porque nesse momento todo mundo só pensa Covid. Então, lembrar que pode ser as duas coisas, importância de se vacinar para a gripe, né? E, obviamente, a vacinação da gripe não confere imunidade contra o Covid, mas já é uma forma de você diminuir aqueles casos de confusão. Se menos pessoas tiverem gripe, menos testes eu vou ter que fazer numa população com febre, então eu vou destinar mais recursos para resolver a epidemia do Covid. Tá? Perfeito. Eu vou fazer duas perguntas em um, bastante interessante, porque agora a gente está recebendo aqui na internet muitas perguntas dos nossos internautas. Assim, a China foi onde começou tudo, né? Todo mundo fala do morcego, mas indiferente. Começou na China. A China tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas, né? Lá 80 mil casos de infectados e morreram menos de 4 mil, pelo menos algumas estatísticas que a gente levantou, né? O que tem de diferente na China, diferente do mundo, que a epidemia parece que não se alastrou da mesma forma que a gente tem visto em outros países?
e também aparentemente eles já estão mais controlados e parece não se avançar mais. E junto com isso, falando da China inicialmente, brevemente, eu queria também uma opinião de vocês, que são especialistas nisso, se é possível a gente se comparar à Itália. A maioria das estatísticas que a gente vê, ou curvas ascendentes, o Brasil no D0 tinha X casos e a Itália no D0 tinha tantos. Hoje a Itália tem tantos, que isso assusta muito. Aí a gente vê que, não, mas a gente se compara com a China, se compara com a Itália, ou a gente tem uma realidade diferente, Estados Unidos, como que, é lógico que a gente está com uma doença nova, do qual a gente tem que fazer uma programação e um raciocínio daí para frente. O que você acha, Marcelo e Jean? Começar por Marcelo, pode ser, depois. Acho que o Jean, como infectologista, tem mais para essa resposta. O comentário que eu vou fazer, antes de passar a bola para o Jean, é o seguinte: a gente tem um longo caminho ainda pela frente, né? Porque o Wuhan é a capital de Hubei, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes, na qual eles fizeram um isolamento e eles vão sair, eles estão saindo desse isolamento. A China é um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e eles vão ter que lidar em outras regiões da China, né? Porque Wuhan é uma região central, e eu acho que nós estamos ansiosos para ver como é que eles vão fazer para conter a doença nesses outros lugares, porque é como se fossem vários países dentro de um país e eles têm que enfrentar essas novas fases. Então, será que eles vão testar rapidamente? Será que os protocolos de tratamento vão ser aplicados de uma forma diferente? Então, acho que essa resposta vai vir com o tempo. Quer dizer, a gente não tem essa resposta porque isso ainda não aconteceu. E a China não está imune. Quando você fez a pergunta, é como se o problema tivesse resolvido na China. Não. Eles tiveram um problema na região central e agora eles vão ter que resolver o problema da China todo, como se fossem outras regiões, né? Gia, qual que é a sua opinião? Eu acho que é o seguinte: toda vez que você tem um quadro de um vírus novo, é natural que esse vírus se espalhe porque ele encontra uma população que a gente chama vulnerável. Ela nunca entrou em contato, ela não tem defesas e a chance de transmissão acaba sendo muito maior. E é importante lembrar que essa transmissão, no momento com poucos sintomas, e que o que acabava acontecendo, eles achavam que era um quadro absolutamente viral, de um período em que as temperaturas eram mais baixas do próprio inverno, e como tal, não havia problemas. Então, o disseminar desse quadro viral passou a ser muito grande. É claro que a partir do momento que o indivíduo entra em contato, ele desenvolve imunidade e ele está protegido. A gente não sabe se essa imunidade vai ser para toda a vida, mas a princípio sim. Por que eles fecharam as 5 províncias, dando mais ou menos 55 milhões de pessoas ali? Porque eles estavam preocupados com as outras cidades. E se aquilo já estava representando um caos para a saúde naquele momento, se eles abrissem para outras cidades, isso seria uma catástrofe para a China. E eles não estavam muito preocupados com o nosso mundinho, eles estavam preocupados com o mundinho deles. E o que acontece? Eles deixaram todos em quarentena. Só que à medida que você vai deixando as pessoas então saírem, elas vão indo para outras cidades e elas vão indo para outros países e levando o vírus para outras pessoas que também vão entrar em contato com o vírus pela primeira vez e desenvolver, logicamente, a doença, além da imunidade, mas a doença propriamente dita. Então é por isso que a gente acaba vendo grandes números e, de repente, um descenso lento e gradual. Coronavírus, como o Marcelo falou, ele vai se incorporar na nossa vida futura. Por quê? Porque dificilmente ele vai deixar de circular entre nós. Qual é a diferença? A gente vai ter tempo de fazer vacina. E ele vai ter outras modificações no seu material genético, criando outros vírus? Muito possivelmente. Por quê? Porque assim foi o H1N1 que entrou em 2009 e ele está até hoje aqui. E com isso, outros vírus, H3N2, o influenza B, todos que foram necessários para serem acoplados numa vacina, dando sim uma proteção adequada. Então, é isso que vai acontecer. Eu vou ter uma grande disseminação, eu passo a ter, então, as pessoas, à medida que as pessoas que não estavam naquela região, por exemplo, quando houve a quarentena, mas que voltaram para lá, passaram a se contaminar. Quem não morava ali
e passou a vivenciar ali com a circulação do vírus, passou a se contaminar, então o número baixa, mas ele continua persistente. Agora, o Brasil, ele teve esse tempo de preparação, ele tem esse tempo de ser diferente, e a gente tem uma diferença no meio de tudo isso, que é exatamente não só o preparo de um sistema único de saúde, que a gente reclama tanto, mas é ele que está albergando realmente a população. Hoje a gente já tem os nossos hospitais já sobrecarregados com um grande número de casos, mas muito menos do que a gente esperava para essa época. A gente esperava que o movimento fosse muito maior. O preparo está sendo feito nesse cenário. Por outro lado, nós temos ainda uma perspectiva de tratamento, que é exatamente com a associação da azitromicina com a cloroquina. Por quê? Porque os trabalhos, apesar de um número de amostras pequenas, um número amostral pequeno, de 40 pacientes, mostrou que 100% deles saiu muito bem, não só no ponto de vista clínico, como virológico, em detectando realmente esses vírus. O que a gente acha, então, que, à medida que esses protocolos foram autorizados aqui no país pelo Ministério da Saúde, pela própria Anvisa, desde que esses pacientes fossem elencados em grupos de estudo para cada instituição, e muitos passaram a ter resposta, pelo menos também ao N pequeno, mas muitos estão tendo resposta satisfatória. Então, eu acho que a gente tem uma condição hoje que ela é diferente daquela condição que a China se viu, não sei o que fazer, não sei o que é isso, e eles conseguiram identificar somente no dia 7 de janeiro qual era o vírus, mas eles não sabiam o que fazer. E hoje nós tivemos, diferente da China, diferente da Itália, essa possibilidade do preparo das nossas instituições de saúde, a possibilidade de usar estratégias terapêuticas que possam trazer uma redução dessa mortalidade, e daqui a alguns meses nós teremos a vacina, e que ela sim vai trazer o bloqueio da comunidade no sentido de impedir que as pessoas que não estiveram expostas à doença possam sim ter a proteção, estarem imunes a esse vírus. Obrigado. Também é importante dizer que a nosso sistema de saúde, pelo menos a parte de convênio, eu sei que talvez 1/4 da população tem convênio, o número per capita de vagas de UTI é maior do que em outros países, né? Então isso é algo, a gente sempre reclamou de alguns hospitais que acaba forçando a barra para ir para UTI, mas agora a gente está munido de grandes vagas de UTIs, né? Isso é interessante. Não tenho dúvida. Isso é uma coisa interessante que você está falando, porque, por exemplo, a Itália, ela desenvolvia muito mais a rede primária de ambulatórios, consultórios, porque ele preservava muito a saúde, e aquele indivíduo que acabava realmente se dirigindo para o hospital era um número menor. Então, eles também não tinham a necessidade de terem uma quantidade de hospitais e de leitos de terapia intensiva, como se viram obrigados de uma forma absolutamente abrupta, súbita. Perfeito. Antes de uma outra pergunta, também queria fazer uma colocação de que a cloroquina junto com a azitromicina, isso é um tratamento intra-hospitalar que tem que ser prescrito pelo médico, não é profilático, a população não tem que sair comprando, e também a vacina é algo que vai surgir, não tem que logo amanhã vai ter, então para as pessoas não ficarem tão calmos assim e sair aí como vaca louca para o mercado comprando ou esperando, achando que, né? Mas enfim, passando para uma outra pergunta, a gente fala de pacientes de risco, né, que tem que ter mais cuidado. Seriam eles basicamente pacientes com diabetes, pressão alta, ou seja, pacientes portadores de diabetes, portadores de pressão alta, portadores dessas doenças crônicas mais clássicas. O que vocês diriam dos pacientes portadores de obesidade, uma vez que a gente está na sociedade bariátrica? O paciente obeso por si só é uma comorbidade do qual ele tem que ficar mais atento? O que você diria, Marcelo? Então, já existe um relato de uma análise em 1000 casos, quais foram as doenças associadas mais frequentes. A doença mais frequentemente associada à gravidade do COVID é a hipertensão. E já que a gente já fez um paralelo com o H1N1, no H1N1 a gente identificava doença cardiovascular, então entrava tudo. Curiosamente, o COVID tem uma relação com a hipertensão.
E a obesidade tem uma relação com a hipertensão. Você repara, principalmente essa população com IMC maior, basicamente, eu reparo no paciente de consultório, que eu faço muito pré-operatório para obesidade mórbida, quase todos tomam algum antihipertensivo. Tanto que a gente usa como critério para pensar se o paciente tem apneia ou não, perguntar se ele já é hipertenso, porque existe uma correlação entre obesidade, apneia e hipertensão dele. Então, o obeso, inicialmente, ele já é um paciente com maior chance de complicar se ele é hipertenso. Segundo, se ele é diabético, o diabético ele tem uma imunidade celular menor e se ele entrar numa fase séptica da doença, é um paciente de um manuseio pior, com maior chance de um desfecho desfavorável. Então, é uma segunda doença que é associada à gravidade e à mortalidade. Vamos começar pensando naquela fase da insuficiência respiratória que se instala, com falta de ar, necessidade de suplementação de oxigênio. Ele já tem uma hipoventilação alveolar, porque o diafragma fica numa posição mais superior, ele não tem uma incursão tão boa por causa do volume abdominal, então ele já tem o que a gente chama de hipoventilação alveolar, então ele já não ventila o pulmão tão bem. Segundo, se ele entra em insuficiência respiratória e ele vai ser intubado, ele já é um paciente de risco durante a intubação, porque ele é um paciente com uma via aérea mais difícil para intubar. Terceiro, no momento que esse paciente ele vai ser ventilado em pressão positiva, o paciente com uma caixa torácica maior, ele tem uma complacência, que a gente chama, da caixa pior. Então, você precisa trabalhar com parâmetros de ventilação diferentes do que um paciente magro. Se você vai passar um catéter, fazer qualquer procedimento, drenar um tórax, qualquer cirurgião percebe isso, como é mais difícil lidar com um paciente obeso no ambiente de ventilação mecânica. E como o Jean comentou, a diferença de tempo de ventilação mecânica, por exemplo, do H1N1 e agora do COVID, é um paciente que vai ventilar muito tempo. Aí você tem maior incidência de traqueostomia, depois o manuseio dessa traqueostomia, enfim. Eu acho que o obeso ele é um fator de risco pelas doenças associadas e pela obesidade em si, quando você considera um ambiente de terapia intensiva. Jean, qual que é a sua impressão, sua opinião em relação Sem à dúvida, obesidade? eu acho que é isso mesmo, e eu acho que além da questão da hipertensão, de todas as preocupações do ponto de vista pulmonar, a gente tem o aumento da resistência insulínica, que a gente chama. Geralmente esse paciente ele acaba tendo, inclusive, o que a gente chama de forma errada, mas uma pré-diabetes ou até mesmo a diabetes em decorrência dessa obesidade. Então, a gente sabe que aquele indivíduo que tem a diabetes, ele é um indivíduo que ele responde de uma forma muito mais lenta às infecções, e ele é considerado um grupo de risco. Então, se a gente associar exatamente a questão da hipertensão, a questão da diabetes, a questão de toda uma questão de anatomia pulmonar, eu estou dizendo que esse é um paciente obeso de maior risco para o COVID, diferente do paciente que fez a cirurgia bariátrica e que faz realmente acompanhamento regular, que faça as suas avaliações do ponto de vista vitamínico e assim vai. Porque essa pessoa que faz de uma forma regular, ela não estaria mais representada nos grupos elegíveis de risco. Perfeito. E já falando nisso, como que o paciente obeso ele tem que fazer alguma coisa diferente da população para se cuidar ou só tem um resguardo maior? Qual que é a sua opinião? Na verdade, a gente vai ter o paciente obeso, de forma geral, ele vai ter que ter uma restrição, assim como o idoso, assim como o diabético, assim como o hipertenso, assim como o cardiopata, assim como o pneumopata, ou seja, e aquelas pessoas que já também tenham alteração na sua imunidade. Então, essas, especialmente hoje, nas próximas 2 semanas, elas, pelo menos, elas devem ser mantidas fora de circulação. Por quê? Porque nós estamos hoje, segundo os traçados das linhas do que a gente viu em relação a tudo, modelos estatísticos que são feitos por epidemiologistas,
a estatística mostra uma curva muito ascendente, muito rápida, em termos de disseminação no nosso país. E isso tem a ver com alguns aspectos esses que estão relacionados a cidades muito populosas, a condições sociais, apesar que a gente não viu ainda esse impacto nas comunidades em que uma pessoa mora junto com mais 8 num cômodo só, quer dizer, a circulação teoricamente seria maior. Nós não vimos ainda nessa classe, nesse nível social, o impacto maior, felizmente, mas de toda sorte, o cuidado que tem que existir na preservação do não contato com os demais acaba sendo fundamental. Então, hoje, gesto de amor para pessoas idosas é não visitá-lo. Olha que o contrassenso, é tudo aquilo que a gente no passado dizia, não, você não visitou teus pais, você não visitou a tua tia. Então, é exatamente o contrário que a gente realmente precisa para preservá-los. E uma pergunta que estão os nossos pacientes e amigos e os internautas estão mandando toda hora, e como cirurgião eu recebo também todo dia isso. O paciente que operou, a gente sabendo que a cirurgia bariátrica, o portador de obesidade, a gente tem a sociedade que é implementada dessa forma, porque ele é um portador de uma doença crônica, após a cirurgia ele perdeu peso, hoje é um paciente, um pós-operatório tardio, vamos dizer, hoje em dia ele já perdeu peso, está tendo uma vida social normal, vida ativa, perfeita, ele é considerado um grupo de risco por ter operado, por ter sido obeso? E no pós-operatório recente, o que você tem, qual que é a sua opinião, qual é a sua colocação? Tiago, deixa eu só fazer um comentário antes de responder isso. Claro. Em relação a o que alguém pode fazer, eu queria só complementar, que eu estou ouvindo muito no consultório o paciente... Vocês não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo também. Bem? Ok. Então, algumas perguntas que os pacientes fazem, que eu estou reparando, as pessoas acham que elas devem se entupir de vitamina C, por exemplo, ou consumir imunomoduladores. E pior que isso, algumas pessoas na internet que estão divulgando métodos de você melhorar sua imunidade. Então, tudo isso é assim, aquela pessoa fala o que eu quero ouvir, eu vou lá e compro aquilo. Então, um alerta para as pessoas não caírem nessa de que vão tomar um remédio que vai subir a imunidade e não vai ter infecção. Agora, em relação a... Você dividiu muito bem quando fez a pergunta. Que cuidados... Será que o grupo que já operou é um grupo suscetível? Na minha opinião, não. Se ele atingir o seu objetivo com a cirurgia bariátrica, tem um índice de massa corpórea adequado, e o que a gente percebe, ele se liberta daquelas doenças, ele melhora a sua pressão arterial, ele não precisa mais usar insulina, a maioria se liberta também do hipoglicemia antioral, quer dizer, ele mudou seu metabolismo e ficou parecido com a pessoa, ele ficou magro, né? Então, ele tem um sono de melhor qualidade, a laringe dele é uma laringe melhor, porque ela não tem aquela ação do ronco contínuo, ele melhora o refluxo, então ele melhora as suas condições imunológicas, sem dúvida. Se ele segue a prescrição daquelas vitaminas que devem ser repostas, eu acho que aquele que fez a cirurgia, atingiu o seu objetivo magro, ele fica como a população geral. Agora, em relação ao paciente recém-operado, o que ocorre? O paciente recém-operado, ele está numa fase catabólica, né? Porque ele diminuiu abruptamente o seu aporte proteico e calórico, sem falar que ele acabou de sair de um estresse cirúrgico e que no estresse cirúrgico você tem uma liberação grande de cortisol, em que a sua imunidade está diminuída. Obviamente que a gente não tem esse dado, a gente está falando isso de uma forma racional, baseado na experiência que a gente tem com outros problemas relacionados a uma fase pós-operatória. Não tem nenhum estudo ainda mostrando que, numa grande população, analisamos os pós-operatórios de bariátrica. Não existe. Mas é óbvio pensar que esse paciente ele é mais suscetível a qualquer doença pelo fato dele estar no estado catabólico e um pouco imunossuprimido. Perfeito. Jean, pegando um pós-operatório tardio, a gente recebeu uma pergunta da doutora Andresa, que é psicóloga, trabalha com cirurgia bariátrica, também uma colocação de uma paciente Madeline, que estão aqui ao vivo no Facebook. Um paciente no pós-operatório mais tardio, mas que a princípio ele não fez o seu segmento correto, ou até fez e apresenta uma anemia, uma deficiência de vitamina,
esse paciente, você acha que ele pode apresentar algum risco diferente da população geral? Não, porque, na verdade, quando a gente fala, mesmo essas hipovitaminoses que a gente chama, por exemplo, déficit de vitamina B12, ele iria repercutir muito mais no componente de anemia. É óbvio que se ele tiver uma doença, o próprio coronavírus, e a gente sabe que toda vez que eu falo de quadro infeccioso, eu intensifico um pouquinho mais a anemia. Mas isso não iria representar uma gravidade de doença, mas seguramente comprometeria um pouquinho mais o estado geral desse indivíduo, mas não teria agravo de doença. O agravo de doença é você imaginar que um vírus que tem uma predileção pelo pulmão, para alguém que já tenha toda uma dificuldade de fazer trocas gasosas, de trocar oxigênio com gás carbônico, de ter um comprometimento pulmonar, e a gente vê o comprometimento pulmonar do coronavírus, ele é conhecido nos patologistas, e isso foi um dado que até os italianos disseram, um padrão misto quente, que ele tem vários padrões que lembram muito vários padrões virais. Ele tem um pouquinho de bronquiolite, ele tem um pouquinho de comprometimento dos alvéolos, fazendo membrana hialina, ele tem uma broncopatia. Então, imagine um indivíduo que já tem enfisema, imagine um indivíduo que já tenha bronquite num pulmão como esse. E assim vai. Quer dizer, cada uma das atribuições ou dos acometimentos pulmonares em cada um dos órgãos em que aquele indivíduo já seja realmente alguém comprometido. Quando a gente fala nesse indivíduo com pós-operatório tardio, a gente também tem que lembrar que existem indivíduos que são pneumopatas, que têm problema no pulmão, que a gente tem que lembrar que esses indivíduos podem ter ficado realmente com componentes cardiológicos. Então, dessa maneira, eu acho que a gente tem dois aspectos. O pós-operatório tardio de quem conseguiu reverter aquelas comorbidades, que reverteu o diabetes, que reverteu a hipertensão. Porém, aqueles indivíduos que ainda se mantiveram no pós-operatório e tiveram realmente doenças instaladas, aí eles entram como uma outra esfera da população, quer dizer, aquela população de risco pelas doenças nas quais eles têm em curso e não pelo fato de terem feito cirurgia bariátrica. Perfeito. Jean, daqui a pouco eu volto para o Marcelo, porque eu sei que você tem um compromisso, daqui a pouco você está saindo. Uma última pergunta para você, antes de você ir embora, qual que é a sua opinião do comportamento que o paciente tem que ter nessas pandemias, ou nessa epidemia que a gente está vendo, sobre as cirurgias? Tanto cirurgias possivelmente eletivas, uma coisa é a gente pensar em fator econômico, não ocupar a vaga de uma UTI. Outra coisa é o fator saúde desse paciente. Como esse paciente deve se comportar? Não operar definitivamente ou operar com alguns cuidados? E no pós-operatório, o que ele deve fazer de modo geral epidemiológico, ou vamos dizer, de saúde? Eu acho que assim, todas as cirurgias deste momento, elas devem estar voltadas para aqueles níveis de emergência. Então, ou cirurgias de emergência, ou cirurgias oncológicas, né, que já estavam planejadas e programadas, essas sim devem ser mantidas. Mas quando a gente está falando de uma cirurgia bariátrica, a gente vai ter que estudar caso a caso. Quer dizer, se a gente estiver falando de um indivíduo com uma hipertensão grave, com diabetes refratário e que tenha toda uma apneia realmente do sono, com desaturação, todos os riscos decorrência desses efeitos, aí sim a gente estuda e fala, bom, esse caso acho que melhor a gente operar, não vai dar para postergar. Mas aqueles que a gente puder deixar para daqui a 2, daqui a 3 meses, talvez seja melhor. Por que isso? Não só porque não estará circulando no ambiente hospitalar para a realização da cirurgia, mas a gente sabe que essas pessoas ficam, num primeiro momento, mais debilitadas, precisam fazer exames, e hoje a gente está tendo todo um problema até de todos esses laboratórios de apoio que muitas vezes acabam tendo uma enxurrada de pacientes em decorrência do Covid e a gente acaba não dando assistência adequada e ideal. Então, a sugestão é que, nesse momento, a gente estude caso a caso para aqueles pacientes que realmente têm uma indicação plena neste momento e para aqueles que poderiam esperar algum tempinho a mais, devam ser avaliados em conjunto com o seu médico. E caso opere?
esse paciente ele deve ficar em casa mais resguardado, como se fosse um idoso, enfim, esse seria o ideal. Sem dúvida alguma, ele vai ficar em casa, mantido em quarentena, possivelmente ele vai para aquele isolamento vertical também, que é aquele isolamento que quando a gente solta a população, alguns grupos mais vulneráveis de forma grave são mantidos ainda em isolamento. Quer dizer, isso é uma forma realmente da gente garantir a segurança desse paciente. As coletas dos exames deverão ser feitas de uma forma domiciliar, seja num serviço público ou no privado. Hoje a gente tem alguns hospitais se dirigindo à casa de alguns pacientes de uma forma muito generosa para que eles nem precisem estar saindo e se expondo ao risco de encontrarem alguém com uma infecção pelo Covid. Perfeito, muito obrigado. Jean, você fica à vontade, eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Se você tiver que ir, eu agradeço muito a sua presença, queria que você, não sei se você pode ficar um pouquinho mais, a gente tem mais 10 minutinhos de programa. Eu vou agradecer, muito obrigado, Marcelo, obrigado, Tiago, obrigado pela sociedade, foi um prazer e uma honra poder participar com vocês. Muito obrigado, eu acho que a gente precisaria de no mínimo 2 horas de programa, mas eu agradeço muito, eu sei que você está indo para um outro programa agora ao vivo, obrigado e boa sorte. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Marcelo, agora a gente pode falar mais. Um prazer que foi o Jean esteve aqui conosco. Marcelo, tem uma pergunta que as pessoas fazem bastante. É legal que você é pneumologista, além de trabalhar com essa área. Na sua visão, a importância da equipe multidisciplinar, a gente vê que o paciente agora muitas vezes está em quarentena, entre aspas, está resguardado. Qual é a sua visão da necessidade dele continuar fazendo acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educador físico, seu cirurgião, porque hoje a gente tem a rede social, assim como a gente está conversando, e aproveitando o gancho, falando da equipe multidisciplinar, quanto que você vê o benefício do exercício ventilatório, muitas vezes com aqueles auxiliadores, estimuladores ventilatórios, quanto que você acha que isso ajuda no paciente que operou ou que operou recentemente, e também no momento de pandemia, se ele se manter mais saudável, né, vamos dizer assim. Entendi, Jean. Então, eu vou responder a primeira pergunta sua. Em relação à fisioterapia, a fisioterapia, ela, obviamente, ela é muito útil no pós-operatório, né? E ela tem um papel importantíssimo em todo aquele período que o paciente está internado. E se o paciente recebe orientações de fazer a fisioterapia em casa, geralmente com algum tipo de dispositivo, pode ser aquele Respiron e tudo, obviamente que ele deve seguir. Mas aí você falou sobre a equipe multidisciplinar, né, que está aí a fisioterapeuta. A gente vai ter o recurso agora, e está autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, para trabalhar com telemedicina. Então, você falou da equipe multidisciplinar, que inclui educador físico, nutricionista, psicóloga e o cirurgião. Praticamente, todas essas abordagens e esse relacionamento, eles prescindem do exame físico, concorda? Sem dúvida. É claro que se o paciente tem um problema na ferida cirúrgica, ele pode até mostrar para você numa videoconsulta a ferida. Talvez você fale, olha, vem até a clínica que eu vou olhar, né? Uhum. Mas no momento de isolamento, eu não tenho dúvida que a gente vai incorporar essas novas tecnologias e eu creio que hoje uma clínica de cirurgia bariátrica que habitualmente tem todos esses profissionais trabalhando em conjunto, ela deva se instrumentalizar para poder fazer uma videoconsulta, né, as teleconsultas, as teleorientações, para todos esses profissionais, para quem está recém-operado, não perder essa oportunidade. E eu não tenho dúvida que, passado a pandemia, a gente vai gostar de usar esses recursos e vai facilitar, vai diminuir o trânsito de pessoas e orientações breves e tudo podem ser dadas dessa forma. A tua última pergunta foi se os obesos, os idosos, devam fazer fisioterapia respiratória como uma forma de evitar complicações nesse momento. Eu diria o seguinte, que qualquer exercício faz bem, exercícios respiratórios vão fazer bem para qualquer pessoa. Agora, não acredito que seja necessário se preocupar em fazer uma fisiorrespiratória com esse objetivo. Sim. Eu queria fazer uma colocação. Eu concordo que a telemedicina ainda está crescendo,
Da equipe multidisciplinar, os psicólogos, eles continuam fazendo as suas sessões por telemedicina, e muitas vezes o que o paciente precisa, o nutricionista também, ele pode tirar muitas dúvidas, e a gente consegue muitas vezes como médico e como acompanhar esse paciente, tirando algumas angústias dele nesse momento, né? Então até um apoio, eu vejo que está surgindo uma demanda maior nesse momento de quarentena, né? Porque o paciente sai da rotina dele. Aqui, uma paciente perguntou para a gente, Renata Andrade, perguntou para o doutor Marcelo, fale um pouco dos pacientes asmáticos e com Covid-19. Sim. Qual seria? Acho que o que eu mais atendi no consultório essa semana foram pacientes asmáticos que não vinham há anos aqui no consultório, que estão correndo no consultório preocupados porque existe essa informação de que a asma é um fator de risco. Quando a gente pensa em fator de risco, o fator de risco, de fato, em relação ao pulmão, é aquele paciente que tem um pulmão sequelado por uma doença que fustiga o pulmão dele há muitos e muitos anos. Então, são o que a gente chama dos asmáticos remodelados, que são os pacientes mais graves, que a prova de função dele já não se normaliza, que precisam de uma carga maior de medicamentos e que muitas vezes, inclusive, já fazem uso contínuo de medicação imunossupressora. A gente acredita que o asmático leve, que é a grande maioria, ele deve estar muito próximo da população geral. Só que a gente não tem esse dado ainda, porque isso são dados que vão ser análises que a gente chama de retrospectivas, que vão ser feitas logo mais. As recomendações que eu dou para os asmáticos são as seguintes. Primeiro, não parem as medicações. A pergunta mais comum no consultório essa semana foi: doutor, o meu spray tem corticoide inalado e eu ouvi falar que não era para usar corticoide e eu vou suspender o remédio. Não, errado. Você vai usar o medicamento normalmente e aquela dose de corticoide ela não causa diminuição na imunidade. Segundo, se eu tiver uma crise de exacerbação e meu médico prescrever um corticoide, deve tomar? Sim, deve tomar. Terceira questão, o paciente asmático ele é orientado habitualmente a não usar anti-inflamatórios. Então, vale em dobro essa recomendação. Anti-inflamatório não vai bem com a asma e, nesse momento da infecção por Covid, já foi percebido que o ibuprofeno ele aumenta a chance de você ter uma forma grave. Então, aí vale uma informação, a população tem hábito de usar ibuprofeno como analgésico, assim como os outros anti-inflamatórios, então não use os outros anti-inflamatórios, mantenha o seu tratamento de asma normalmente, nada mostrou ainda que o asmático está nessa população de paciente com complicação grave, os asmáticos leves, a gente vai ter esse dado mais adiante, eu acho que dá para você ficar tranquila fazendo o seu tratamento normalmente. Perfeito. Marcelo, a gente deu 9 horas, que era o momento que a gente ia acabar, mas vamos ficar mais um pouquinho, uns 2 minutinhos cada um. Eu só queria fazer uma colocação, está tendo muitas perguntas que não entenderam muito bem da relação do coronavírus com o cirurgião paciente bariátrico. Resumindo um pouco, como cirurgião bariátrico, os pacientes têm que entender que o paciente portador de obesidade, assim como outras doenças crônicas, ele tem alguns comprometimentos que pode aumentar o risco dele associado ao Covid-19. Ele, após a cirurgia, estando magro, fazendo o seu segmento, ele não aumenta o risco dele, assim como toda a população normal. Obviamente que ele fez uma cirurgia do qual pode trazer comprometimento vitamínico, e esse paciente, como a gente sempre falou, o paciente que operou portador de obesidade, ele é portador de uma doença crônica, então ele precisa de um segmento para sempre, com a sua equipe, nutricionista, psicólogo, etc. Então esse paciente, ele é normal como outro qualquer, claramente. Tem uma pergunta, Marcelo, que nos fizeram bastante, o internauta Caio perguntou, qual é a sua opinião entre o isolamento social? Sem criar muitas polêmicas, que isso que mais a gente está vendo na mídia, mas qual a sua opinião como profissional da área? Bom, existe uma controvérsia se o isolamento social ele vai ser efetivo. Eu fui um pouco repetitivo em falar que a gente vai ter essas respostas adiante, porque cada país está tendo uma experiência num momento diferente, e até aquela pergunta que você fez sobre a China, o que vai acontecer com o resto da China, eu acredito que o governo chinês vai testar modelos diferentes nas outras regiões,
porque existe uma controvérsia se o isolamento social ele realmente vai ter o impacto que a gente espera. Só que eu tenho um dado de hoje que a curva de São Paulo já começou a achatar, que é onde a gente está fazendo a quarentena de forma mais intensa. Eu diria o seguinte para esse internauta: o que eu tenho a dizer para do isolamento social é que, primeiro, as pessoas têm que entender o porquê elas estão em isolamento. As pessoas estão em isolamento social para proteger uma população suscetível. Uhum. A maioria eu tenho uma percepção, pelo que eu vi dos pacientes, que elas entendem que elas estão em isolamento social porque a gente está frente a uma epidemia com uma mortalidade altíssima e como eu já falei aqui no programa, eu vou perder parte da minha família nesse evento. Isso não vai acontecer, mas a gente tem que ser solidário às pessoas suscetíveis e às pessoas que podem ficar doentes, inclusive a gente, que não vai ter uma vaga no hospital. A minha opinião sobre o tempo desse isolamento social, eu compartilho com o que o Jean falou. Quarentena é um termo para dizer isolamento, não significa 40 dias. Eu acredito que se a gente já começou, a gente deva seguir por umas 2, 3 semanas e depois ir liberando para que a gente já se armou para atender de uma forma mais eficaz, estão construindo hospitais de campanha, existem protocolos de medicações que a gente, no Brasil, vai implementar rápido e que a gente consiga uma taxa de gravidade menor. Então, eu acho que já que a gente começou, a gente deve continuar, mas eu sou contrário, estender isso longamente, porque o Brasil não é um país desenvolvido que tem 2 trilhões de dólares para derrubar, para espalhar na economia, para salvar a economia do país. Eu vejo com muita preocupação a gente ficar muito tempo parado. Eu concordo, eu entendo a tua preocupação, eu compartilho com isso, mas eu acho que tem que ter limite o isolamento social. Mas eu não sou epidemiologista, eu não sou infectologista, é um pneumologista falando. Tá? Perfeito. Tem mais uma colocação que estamos fazendo, só enfatizar que aquele paciente pós-operatório tardio, o que ele tem que fazer é um segmento com a equipe multidisciplinar, porque está surgindo muitas perguntas, e, obviamente, fazer o acompanhamento das suas vitaminas, tomar vitamina para sempre. Se for necessário, procurar a sua equipe multidisciplinar, que é necessário, nutricionista, psicólogo, para ter o seu segmento da cirurgia bariátrica, como sempre foi indicado pela nossa sociedade. Acho que não muda nada. Não muda. E, na sua opinião, Marcelo, uma última pergunta que estão me fazendo, que eu acho que responde alguns detalhes que estão nos questionando, e já pedi depois para você dar tchau para todo mundo, etc. Existe alguma coisa que o paciente no pós-operatório, ou mais tardio, né, que ele é o paciente uma pessoa como outra qualquer, e as pessoas não operadas, tem alguma coisa que eles podem fazer que aumente a imunidade? Isso é lenda, não é? Você comentou da vitamina C. Qual é a sua opinião? Eu acho que você deve receber muitas perguntas desse tipo. Sim. Bom, a gente tem uma opinião a respeito do H1N1. A gente sabe que a forma como o vírus, quando ele se replica dentro da célula, ele destrói a célula, parte por estresse oxidativo. Ele produz muito radicais livres de oxigênio. Então, existe uma habilidade do organismo para lidar com o estresse oxidativo. Eu estou falando de H1N1, a gente pode extrapolar para o corona. Então, uma dieta rica em alimentos que têm efeito antioxidantes poderiam ter um efeito benéfico nessa hora do estresse oxidativo. Da mesma forma, as pessoas aproveitarem que estão em quarentena e descansarem, não se estressarem. Então, todas essas coisas, estresse, sono de má qualidade, alimentação de má qualidade, elas desfavorecem o nosso combate ao estresse oxidativo durante uma infecção viral. Mas eu não recomendo de forma nenhuma alguém comprar qualquer produto com esse objetivo. Tá? Eu acho que são essas recomendações básicas. Aproveitem o repouso para se alimentar bem, descansar bem e não se estressar, que tudo isso vai passar. E pelo número de genes que a gente tem, o número de genes que tem o vírus, com certeza a gente está em vantagem e a gente vai resolver esse problema e vai superar tudo isso. Aproveitando a sua deixa, as pessoas têm que tomar cuidado com qualquer coisa que vem na internet, né? Você falou de medicamentos, não se deve comprar. Eu vi recentemente uma médica prescrevendo um soro que aumenta a imunidade. Um outro colega vendendo azul de metileno endovenoso. Então, pessoal, cuidado com mágicas, né?
Então, as pessoas, eu falo sempre que qualquer pessoa que coloca alguma coisa na internet, amanhã está na internet, teoricamente é verdade. Cuidado com quem vende mágica, procure as sociedades e médicos homologados. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Marcelo. Como eu falei, acho que a gente precisaria de 2 horas da sua companhia, da companhia do Jean. É um tema muito importante nos nossos momentos atuais, e a cirurgia bariátrica no nosso Brasil, que é a segunda sociedade que mais opera no mundo, então não deixa de ser importante esse link das duas coisas. Queria agradecer, chamar todos os internautas para que semana que vem a gente tem Bari Live, e a outra, toda quinta-feira à noite, a gente tem alguns vídeos. E queria agradecer e deixar a palavra com você, para você finalizar, Marcelo. Obrigado, Thiago. Eu teria 2 coisas para falar para os internautas. A primeira é que eu tenho uma longa experiência de fazer pré-operatório em cirurgia bariátrica aqui na clínica. Eu tenho mais de 3.000 casos que eu vi nos últimos 20 anos. Uma certeza eu tenho, que a cirurgia bariátrica, todas essas pessoas que emagreceram, elas fizeram, a cirurgia bariátrica trouxe um grande benefício no momento para essas pessoas, e com certeza essas pessoas não vão participar daquela taxa de pacientes que se agravam e têm as formas graves de Covid. E a última coisa que eu queria dizer é que, uma sugestão, vocês que estão em casa, tem um filme do Spielberg que chama Guerra dos Mundos. Eu não vou ser spoiler do filme, mas esse filme ele passa uma mensagem que eu acho que nós temos que pensar. Uma delas é que o ser humano ele conquistou o direito de estar no planeta porque ele consegue lutar e conviver com milhares de micro-organismos, apesar da gente não enxergá-los. Então, como eu falei durante a nossa conversa, não é um apocalipse, e eu acho que a gente, em breve, vai retomar as nossas vidas, e que eu acho que o apelo que eu faço é que as pessoas tenham serenidade, calma, e que tudo isso vai passar. E agradeço, sem dúvida, foi um prazer estar com vocês essa noite. Tudo de bom. Obrigado, boa noite, obrigado à sociedade, ao Marcos e todo mundo está aí, e que a população fique em calma, que logo tudo vai voltar ao normal. Sem dúvida. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.